Você já se perguntou o que acontece nas profundezas do solo de um país em tensão constante? Recentemente, o Irã revelou algo que parecia tirado de um filme de espionagem. Uma cidade militar secreta, repleta de túneis, mísseis e tecnologia de ponta. Essa revelação mexeu com o tabuleiro da geopolítica, especialmente para Israel, que vê nessa demonstração um alerta perigoso. Mas não é apenas sobre armas, é sobre poder, estratégia e um jogo de influências onde cada movimento pode mudar o curso da história. Enquanto isso, milhões ao redor do mundo se perguntam: até onde esse conflito pode chegar? Como a tensão crescente entre Irã, Israel e Estados Unidos impacta o cenário global? Neste conteúdo, vamos mergulhar em um universo de estratégias militares, desafios humanitários e o impacto real dessas ações para todos nós. Prepare-se para descobrir como essas decisões moldam o futuro e por que o que acontece a milhares de quilômetros de distância pode afetar até mesmo o seu dia a dia. O Irã, mais uma vez, mostra ao mundo o poderio de suas estratégias militares com a revelação de uma impressionante cidade de mísseis. Essa instalação subterrânea não é apenas um esconderijo, é um verdadeiro labirinto de túneis, áreas de produção e sistemas avançados de tecnologia bélica. É como se o país estivesse dizendo ao mundo: estamos prontos para qualquer coisa. Imagine o que significa operar em locais tão profundos e protegidos, onde cada detalhe foi planejado para resistir a ataques externos. Quem estuda geopolítica sabe o impacto dessa demonstração de força. E por que o Irã decidiu revelar algo que parecia um segredo tão bem guardado? Há uma lógica nessa jogada estratégica: mostrar a países como Israel e aos Estados Unidos que a força do país não está apenas nas palavras, mas também na ação. Essa cidade é um símbolo de dissuasão, uma maneira de dizer que ataques preventivos ou embargos não intimidam. Para o público interno, é um sinal de segurança. Para o externo, um alerta. O curioso é como isso coloca as relações internacionais em um novo patamar de tensão. Ao pensarmos nos túneis que abrigam mísseis e sistemas militares avançados, é inevitável traçar paralelos com filmes de espionagem e estratégias ocultas. No entanto, aqui não há ficção. A demonstração reflete anos de planejamento estratégico e uma leitura detalhada da pressão internacional. Mais do que mísseis, essa revelação é um aviso. A guerra não se limita aos campos de batalha tradicionais, mas começa nos jogos de poder e nas decisões subterrâneas que raramente vêm à tona. As tensões entre o Irã, Israel e os Estados Unidos permanecem como um dos capítulos mais imprevisíveis da política global. Recentemente, o Irã realizou exercícios de defesa aérea com uma mensagem clara: está preparado para enfrentar qualquer ataque. Esses exercícios simulam cenários de guerra reais, com drones e mísseis se cruzando em manobras que lembram um jogo de xadrez militar. É como se cada movimento no tabuleiro fosse calculado para enviar sinais tanto de defesa quanto de intimidação. Quem acompanha essas ações entende o peso simbólico de cada passo. Os exercícios ocorrem em um cenário de constantes ameaças veladas, onde o diálogo entre esses países muitas vezes soa mais como trocas de acusações. Israel, com suas operações preventivas e discursos contundentes, tem no Irã um dos principais alvos de sua estratégia militar. Do outro lado, os Estados Unidos seguem impondo sanções, intensificando a chamada pressão máxima. O Irã, por sua vez, reforça a narrativa de resistência, enquanto investe em sua capacidade militar, como vimos com a revelação da cidade de mísseis. Essa dinâmica cria um equilíbrio instável, onde qualquer faísca pode desencadear algo maior. Para além do cenário político, há um aspecto humano que poucos comentam. Enquanto governos decidem sobre estratégias e demonstrações de força, populações inteiras convivem com a incerteza. Em Israel, sirenes de ataque aéreo são parte do cotidiano. No Irã, sanções afetam a economia e a qualidade de vida. É uma guerra não declarada que atinge até quem não está no fronte. E você já se perguntou como esse jogo perigoso influencia as decisões tomadas em corredores de poder mundo afora? Os incêndios florestais na Califórnia continuam sendo uma tragédia que redefine o conceito de crise ambiental. Los Angeles, em particular, tornou-se um epicentro de destruição, com chamas que consomem bairros inteiros e deixam um rastro de desespero. Casas luxuosas, parques e até mesmo pequenas comunidades foram engolidas pelo fogo em questão de horas. Para quem observa de longe, pode parecer apenas mais uma notícia, mas, para quem vive isso,
É o desafio de reconstruir a vida do zero. É nesse momento que se percebe a verdadeira força de uma comunidade. Esses incêndios também trouxeram outro inimigo silencioso: a péssima qualidade do ar. A fumaça densa tomou conta das cidades, tornando o simples ato de respirar um perigo para a saúde. Crianças e idosos são os mais vulneráveis, e muitos se veem obrigados a abandonar suas casas não apenas pelo fogo, mas também pela insalubridade do ambiente. Imagine uma mãe que precisa decidir entre ficar e proteger seu lar ou partir para preservar a saúde dos filhos. Essa é a realidade enfrentada por milhares. Enquanto os bombeiros trabalham incansavelmente para conter as chamas, surgem histórias que revelam a fragilidade e a resiliência humanas. Há vizinhos ajudando uns aos outros a evacuar, voluntários distribuindo máscaras e até celebridades usando sua influência para arrecadar fundos. Em meio ao caos, há solidariedade, mas também revolta. Afinal, até que ponto as políticas ambientais podem ajudar a prevenir tamanha destruição? E será que estamos fazendo o suficiente para evitar que esse ciclo de tragédia se repita? Os incêndios na Califórnia não são apenas uma tragédia ambiental. São uma crise humanitária em evolução. A qualidade do ar em Los Angeles e regiões vizinhas despencou para níveis alarmantes, forçando milhões de pessoas a viver sob uma névoa tóxica. Imagine acordar todos os dias com o céu coberto por fumaça, onde até mesmo uma caminhada curta se torna um risco à saúde. Para as populações mais vulneráveis, como idosos e crianças, isso é mais do que desconforto. É uma ameaça à sobrevivência. Além da saúde física, há um impacto psicológico de viver em constante estado de alerta. Famílias que perderam tudo enfrentam um luto silencioso, enquanto outras tentam manter a esperança em abrigos lotados. O cenário se agrava com a falta de recursos para atender a todos, evidenciando as falhas de um sistema que, muitas vezes, não está preparado para lidar com crises dessa magnitude. É em momentos assim que as doações e os esforços coletivos se tornam essenciais. E você já pensou em como pode ajudar? Pequenos gestos, como doar máscaras ou apoiar organizações locais, podem fazer toda a diferença. A desordem civil também começa a se intensificar em meio ao caos. Prisões relacionadas a incêndios criminosos e saques mostram um lado sombrio da crise, onde o desespero muitas vezes supera a solidariedade. Governos e comunidades locais precisam agir rapidamente para conter não apenas as chamas, mas também os conflitos que surgem como consequência. E aqui surge a pergunta inevitável: será que estamos realmente prontos para enfrentar as crises que o futuro nos reserva, ou estamos apenas reagindo ao inevitável? A relação entre o Irã, Israel e os Estados Unidos é um jogo complexo de estratégias e interesses. A política de pressão máxima dos Estados Unidos tem sido um divisor de águas, forçando o Irã a reforçar sua postura diante do mundo. As sanções econômicas, destinadas a sufocar o país, tiveram efeitos devastadores, mas também provocaram uma reação inesperada: o fortalecimento de alianças regionais e o avanço em projetos nucleares estratégicos. Essa dinâmica reflete não apenas poder, mas a capacidade de resistir em meio a um cenário internacional adverso. Israel, por sua vez, observa com atenção cada movimento do Irã, especialmente em relação ao seu programa nuclear. As declarações vindas de Tel Aviv deixam claro que um Irã nuclear não é uma opção aceitável. Enquanto isso, o Irã segue investindo em instalações subterrâneas e aprimorando sua tecnologia, como vimos com a revelação da cidade de mísseis. É um jogo arriscado, onde cada ação parece ser uma provocação velada, com o potencial de escalar para um conflito direto. A pergunta que paira no ar é: quem dará o próximo passo nesse tabuleiro global? Esses desafios não são apenas militares ou econômicos, são profundamente humanos. As decisões tomadas em Washington, Teherã ou Tel Aviv têm impactos diretos na vida de milhões de pessoas, desde soldados no fronte até famílias que enfrentam dificuldades diárias por conta das sanções. É nesse contexto que surgem as reflexões: até que ponto essa escalada pode ser contida? E será que o diálogo, tão difícil de ser alcançado, poderia evitar que guerras devastadoras se tornem realidade? Os desafios entre o Irã, Israel e os Estados Unidos são mais do que um jogo de forças. São uma demonstração de como o poder e a resistência moldam a história. Mas e você? Como interpreta esses movimentos estratégicos? A revelação da cidade de mísseis pelo Irã traz uma questão: estamos caminhando para a paz ou para a guerra? Agora é o momento de refletir e agir.
Como podemos aprender com esses eventos para construir soluções mais eficazes em nossas vidas, seja no âmbito pessoal ou profissional? Pense nisso. A estratégia não se limita a nações, ela está em nossas decisões diárias. Se essa análise despertou sua curiosidade, inscreva-se no canal e ative as notificações.